mas a ideia é entender o arranjo institucional da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né? E aí entendendo o arranjo institucional como duas dimensões, a dimensão técnica administrativa, né, que são os recursos humanos, os recursos financeiros, a coordenação, as estratégias de monitoramento, o aspecto político, né, então como que se dá a interação com o sistema político partidário, político representativo, a participação social e os órgãos de controle. Conforme ao equilíbrio desse arranjo dessas duas dimensões, a gente vai ter melhores capacidades, né, de implementar a política pública, né, de atuar de forma democrática, e aí com isso, então, entendendo que se esse equilíbrio, a gente tem um equilíbrio desse arranjo, a gente vai ter princípios da boa governança, o Bocui já trouxe algum desses elementos que a União Internacional de Conservação da Natureza também traz, né, legitimidade, voz, direção, desempenho, responsabilização, prestação de contas e de direito de justiça. Então, a ideia foi olhar, né, como que esses dois elementos, o técnico, administrativo e o político, evoluíram dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, principalmente entre o período de 2007 e 2020. Bom, se a gente olhar, então, nesse período, né, a gente tem um histórico aí de nomeação dos secretários, né, no Estado de São Paulo. Aí vocês vão lembrar de alguns deles, a gente tem toda a tabela, né, mas no geral, né, com raras exceções aí, uma falta de experiência e de visão ambiental, né, do Estado de São Paulo, sem histórico, né, de atuação, e muitos deles assim com uma passagem bem repentina, cada um ficando aí mais ou menos 1 ano e meio, né, e aí vocês têm algumas figuras aí que já foram comentadas aqui, né, que acabaram indo às vezes para o governo federal e reproduzindo um pouco do estágio que fizeram aqui na secretaria, né. Isso, na verdade, assim, demonstrando uma falta de coordenação, uma falta de visão, uma falta de capacidade técnica de atuação. É importante lembrar por que a gente pegou esse período também de 2007 para frente, né? Porque foi no finalzinho de 2006, com a transição para 2007, que foi formado o Sistema Estadual de Florestas. Talvez tenha sido uma das ações mais marcantes, né, e negativas para o sistema de gestão do patrimônio ambiental de São Paulo, que foi a transferência da gestão das áreas protegidas de parte das unidades de conservação para a Fundação Florestal, né? É importante dizer que lá naquela época já se dizia, né, que a Fundação Florestal não tinha estrutura para administrar o valioso patrimônio das unidades de conservação, a perspectiva econômica financeira era uma instituição totalmente deficiente, não dispunha, né, de quadro funcional, administrativo e técnico, tinha problemas entre as equipes, né, gerando um clima de animosidade ali em relação ao Instituto Florestal, e isso poderia trazer impactos ao meio ambiente através da desestruturação da sua dinâmica. E daí que a gente pegou, né? E a verdade é que a transferência da gestão para as unidades de conservação, ela acabou ganhando um peso muito grande, né? Se a gente olhar, a Fundação Florestal, lá em 2005, antes do CFOR, ela tinha 40 cargos comissionados. Hoje ela tem 105 cargos comissionados. A Fundação Florestal se inflou muito, isso é um aumento de 162% nos cargos, vamos dizer, os cargos de indicação política, né, de indicação externa, não realizados por concurso público. Enquanto isso, ela tinha uma previsão de 433 cargos, isso vem diminuindo, 408, e hoje ela tem preenchidos de cargos do quadro permanente, ou seja, quadros concursados, né, do quadro técnico da Fundação Florestal, só 265 atuantes, né, 142 cargos vagos, falta de concurso. Isso representa mais ou menos 1/3, ou seja, 1/3 de quem está administrando hoje o maior patrimônio do Estado de São Paulo, que são as áreas especialmente protegidas, são de indicação política, né? Para a gente ter uma ideia, a Secretaria inteira do Meio Ambiente ela tem 105 cargos comissionados. A Fundação Florestal tem 105 cargos comissionados, ou seja, né, é uma equivalência bem grande. Cada vez mais um interesse político, né? E aqui a gente viu, por exemplo, como mudou o número de gestores, né? Como os gestores são indicados politicamente, isso gera uma alta rotatividade. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, que em 2011 a gente teve 13 mudanças de gestores, depois entre 2012, 2013 e 2014 a gente teve uma alta rotatividade, né? Em 2014 mudou 60 vezes os gestores de todas as unidades de conservação. Por quê? Porque você tem um interesse de indicação, né, você vai indicando para nomear alguém que esteja mais alinhado com a sua visão, né, e com essa mudança de secretários, né, cada um com uma visão diferente, isso gera uma instabilidade no sistema inteiro de gestão ambiental, vamos dizer assim. Você muda o secretário, você muda todo, você gera um efeito dominó, né, você vai mudando todo mundo, e na Fundação Florestal não foi diferente, isso gerou, na verdade, uma série de nomeações sem critério nenhum, de forma simplesmente aleatória. Então, por exemplo, lá passou um período, um ex-delegado do DOPS que não tinha experiência nenhuma com gestão de áreas protegidas. Mostra que a gente hoje tem uma vulnerabilidade muito grande da Fundação Florestal. Para a gente ter uma ideia, entre 2011 e 2016 a gente teve 4 mudanças de diretor executivo, 19 mudanças de diretor adjunto, que são os diretores regionais, né? As 3 diretorias técnicas sofreram 15 mudanças em menos de 5 anos. Então, toda essa cadeia, né, ela gera uma instabilidade grande e 2 reestruturações, extinção, recriação de núcleos, mudanças ineficazes que não refletiram as necessidades da instituição na visão dos funcionários, né, que estavam organizados. Pode passar, por favor? Ou seja, então, resumindo, né, a gente teve uma forte presença da dimensão política partidária na pasta de meio ambiente, e isso já gerou, na verdade, né, um retrocesso, como já foi colocado aqui pelos colegas, uma descontinuidade das ações, o aparelhamento político, a falta de compromisso e denúncias de corrupção, né, a gente também teve casos de denúncias que foram feitas aí por algumas matérias, reduziu a capacidade de coordenação e articulação política da secretaria, afetou a participação da sociedade, o controle social e a transparência das ações, como foi colocado aqui pelos colegas, né, que apresentaram anteriormente, tendo impactos, né, no Conselho Estadual, no CONSEMA, e inclusive com manifestos aí que foram registrados pelo coletivo de entidades ambientalistas de São Paulo.